a gente fala sobre planos de saúde. É que os planos individuais ou familiares poderão subir. Você está sabendo dessa notícia? Pois é, prepare o bolso, viu? Sabe quanto é o reajuste? 15,5% este ano. Vamos ao vivo com a Maria Maciel. Ô Maria, esse percentual, ele vai pesar muito no bolso do pessoal, né? Aí qual é a saída? Tem gente que já não sabe mais se mantém o plano, se deixa. Meu Deus, porque 15% já estão recalculando para ver se vale a pena ou se vão depender do SUS. E aí, Maria, qual é a melhor opção diante desse reajuste salgado de 15,5%? Pois é, Beatriz, quando a gente ouve essa notícia de aumento de 15,5%, olha, a gente tem que respirar fundo e realmente pensar o que realmente fazer. Para você ter uma ideia, são 5 pessoas em casa, então pense o quanto pesa no bolso. E eu sei da situação de centenas de pessoas que às vezes deixam de fazer outras coisas, deixam de comer de outra prioridade para poder pagar um plano de saúde, para ter essa garantia, essa assistência no momento que mais precisa. Agora, será que tem alguma alternativa? Bom, quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho isso e até saber se existe algum caminho a seguir é o Túlio Viana, que é educador financeiro. Boa noite, Túlio. Agora, é um aumento realmente bastante alto em relação a tudo que a gente está vendo, né? O custo de vida está mais alto, tudo subindo e agora o plano de saúde. Boa noite. Boa noite, Maria. Como você bem citou, né, assim, plano de saúde é uma coisa que faz parte da realidade dos brasileiros e é uma coisa que é como se fosse uma alimentação, como se fosse um banho, coisas que você faz diariamente e que você sabe que precisa. Então, assim, existem algumas estratégias, algumas alternativas que podem ser realizadas para tentar diminuir um pouco desse impacto, mas a gente sabe que, às vezes, vai ser muito complexo de conseguir realmente um cenário perfeito. Mas, assim, na minha mente, assim, o que vem na minha cabeça agora, algumas alternativas que poderiam se utilizar, primeiro, é entender o seu cenário em relação ao plano de saúde. Em que sentido? Você é uma pessoa que usa assiduamente o plano, é uma pessoa que tem doença crônica, ou você é uma pessoa que geralmente costuma usar só uma vez ou outra? Segundo ponto, você conhece todos os benefícios do seu plano, porque às vezes tais benefícios, às vezes você nem conhece e possivelmente você pode utilizar para tentar barganhar uma negociação junto com a operadora. Outra coisa também que é bem legal de se fazer, portabilidade. Como se fosse operadora de telefonia. Você também pode fazer, é seu direito fazer portabilidade de plano de saúde. Se você vê que realmente não está cabendo mais no orçamento, que você está comprometendo mais de 10% ou até 15% da sua renda com plano de saúde, você pode buscar no mercado outras alternativas e fazer essa portabilidade sem abrir mão de carência, sem se preocupar com isso tudo. Outra coisa também, regionalização. Muitas pessoas optam por ter um plano mais nacional, porque, poxa, eu vou viajar, eu quero ter aquela tranquilidade de saber que se algo acontecer comigo, eu vou estar coberto. Mas se você é uma pessoa que não viaja tanto, que não sai tanto da cidade, será que vale a pena realmente manter um plano nacional ou será que pode ir para um regional? Porque indo para um regional você consegue diminuir um pouco também a questão do custo. Um outro... Perdão, segui falar. E até essa questão mesmo do tipo de plano, se é enfermaria, apartamento, tudo isso encarece ainda mais, né? Exatamente. Um outro ponto também é a questão de coparticipação. A gente sabe que o ideal seria realmente um plano sem coparticipação, para você saber que, poxa, eu posso utilizar N vezes, eu não vou ter que pagar nada mais por isso. Mas planos sem coparticipação tendem a ser bem mais caros do que aqueles com coparticipação. Ah, Túlio, mas o que seria isso na prática? Basicamente, se você utilizar um plano e você pagar a coparticipação, você vai estar junto da operadora pagando por aquele serviço. Mas se você prefere um plano em que você sabe que não vai usar tanto ou algo do tipo, talvez o plano com coparticipação seja ideal, porque você só vai pagar a mais se utilizar e quando utilizar. E isso faz com que você tenha um grande abatimento na sua mensalidade. Agora, Túlio, o que pesa muitas vezes na decisão, você falou aí de uma alternativa, avaliar se você realmente precisa, se está utilizando. Mas sabe o que pesa nessa decisão? Muitas vezes a gente já passou aí dos 30, dos 40 anos e você cancelar um plano agora para fazer depois vai sair muito mais caro, né? Depois a pessoa não consegue mais fazer. Então, isso tem que ser analisado também. Com certeza. Você tem que entender o seu momento de vida, né? Porque, assim, a gente sabe que o cenário perfeito seria o quê? Você fazer mais recursos. Porque, às vezes, as pessoas focam em cortar gastos o tempo todo. Mas vai chegar um momento que não vai ser mais possível cortar. Então, você tem que focar em quê? Aumentar a sua receita. Mas a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Pessoas que estão no auge do profissionalismo, mas tem pessoas que já estão mais na melhor idade, que não vai focar ainda em aumentar a renda numa idade já tão avançada.
Mas assim, a gente tem que entender que o cenário ideal não existe, mas a gente tem que buscar sempre alternativas, seja para aumentar a renda, cortar gasto, buscar planos melhores, planos que atendam a sua necessidade, mas que você não abra mão da sua sanidade mental, digamos assim, né? Porque, poxa, é interessante você dormir tranquilo sabendo que você está protegido em caso de necessidade. E as pessoas que estão abrindo mão de ter um plano de saúde agora, ficam com essa interrogação na cabeça. E se eu precisar, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Então, aí essa pergunta, se eu precisar, não tenho plano hoje, decidi cancelar, não estou mais conseguindo pagar, é uma dívida que não cabe no meu orçamento, o que vale a pena? Eu tenho uma reservazinha ali de emergência para utilizar, por exemplo, numa consulta de emergência, ou mesmo uma cirurgia lá na frente? Isso, você falou a resposta mais ideal, seria a questão da reserva de emergência. Uma boa reserva de emergência hoje, ela cobre o seu custo de vida mensal em torno de 6 meses. Então, assim, se você gasta R$2.000 por mês, você tem que ter, no mínimo, guardado para essa reserva R$12.000, entendeu? Então, assim, reserva de emergência, ela serve para tudo, não só para a questão de saúde, mas principalmente isso, porque a gente sabe que sem saúde, o que é que a gente vai fazer, né? Em relação ao conhecimento, né? Muita gente tem plano de saúde, mas às vezes nem lê aquele boletozinho que chega todo mês. E como você falou, às vezes nem sabe o que está incluído, né? Os benefícios. Onde é que a pessoa busca essa informação? Os planos têm a obrigação de disponibilizar esses dados? A pessoa liga para a operadora? Não tem como generalizar, mas o brasileiro tem a cultura de assinar contrato sem ler de cabo a rabo, né? Seja em qualquer situação. Então, assim, no momento que você fecha um plano de saúde, você precisa saber estar fechado ali dentro. Porque você vai ter mais poder de barganha, mais poder de persuasão na hora de negociar alguma coisa no momento ou no futuro. Porque se você assina algo sem ter prestado atenção nas letras miúdas, que a gente sabe que existem bastante, lá na frente, se você se sentir lesado por alguma coisa, eles vão dizer, você assinou o contrato que já falava isso. Então, o primeiro ponto é você saber o que é que inclui o meu plano, o que é que eu estou fazendo nesse exato momento, o que é que eu estou assinando. Então, a partir desse momento é que você vai saber exatamente tudo que está envolvido naquele plano de saúde e é que vai ser o momento ideal para você ponderar se vale a pena ou se não vale a pena para você. No caso da portabilidade, o que deve ser analisado? A gente conhece histórias, já ouvi muitas histórias de gente que mudou de plano, procurou um plano mais barato e acabou ficando insatisfeito, se arrependendo de ter feito essa mudança. Isso, a portabilidade ela é uma saída, certo? Mas o que é que acontece? Às vezes, o barato sai caro. É uma frase bem clichê, mas que acontece muito na prática. Então, no momento que você for tomar a decisão de fazer uma portabilidade, repito, tem que analisar todo o processo. Inclusive, se você realmente vai estar isento de carências. Porque imagine, você já está há 10, 15, 20 anos pagando por um plano, você se acostumou com aqueles benefícios daquele plano, mas nesse período, muita coisa aconteceu, muitos planos novos surgiram e pode ser sim que tenha novos planos que sejam melhores e até mais em conta do que esse seu, que é mais antigo ou algo do tipo. Porque a competição entre as operadoras está cada vez mais acirrada. Então, para você reter um cliente hoje em dia, você tem que realmente fazer algo diferenciado para ele. Uma outra coisa, Túlio, vale a pena hoje você priorizar? Por exemplo, eu tenho uma família ali de 4, 5 pessoas, 3 a 4, e em diferentes idades. Existe uma idade que tem que aí, no caso, considerar a idade que é mais utilizada? Qual é o indivíduo, aquela pessoa da família que utiliza mais, que tem uma maior necessidade? Isso aí realmente é uma coisa que é muito complicado de se resolver. Porque você vai ter vários cenários diferentes, pessoas novas, pessoas que estão numa idade mais mediana e pessoas mais adultas, digamos assim, mais velhas, digamos assim. E aí, às vezes, existem planos corporativos que você consegue fazer algo mais diferenciado para esse tipo de situação. Porque a gente foca muito em plano pessoa física, mas às vezes plano pessoa jurídica tem algumas vantagens que pessoa física não tem, e vice-versa. Então, assim, no momento que você for parar para analisar o seu cenário, analise você como pessoa física, mas veja também a possibilidade de repente, abrir um MEI ou fazer um CNPJ e ver o que os planos voltados para as empresas estão oferecendo lá na ponta, principalmente quando envolve mais pessoas, entendeu? E a concorrência tem ajudado, cada vez mais surgindo novas operadoras, então tem que pesquisar também. Tem que pesquisar também. Tudo na vida a gente tem que pesquisar, né? Mas realmente é aquela coisa, você tem que dedicar tempo para isso. É a sua vida que está em jogo. Então, você não pode simplesmente fazer qualquer coisa para acelerar o tempo, porque eu não tenho tempo. É a sua saúde que a gente está conversando. É o que está em pauta, é a sua vida, entendeu? Então, para isso, você tem que ter realmente discernimento e ser assertivo na sua decisão. No final das contas, a gente engole esse aumento, né? Engole esse aumento, mas sempre buscando alternativas. Não pode se acomodar. Eu falo muito isso, não pode se acomodar de jeito nenhum e simplesmente aceitar tudo o que acontece.
Tá certo. Muito obrigada, Túlio, pelas informações e esclarecimentos importantes. Ele falou aqui de algumas alternativas, né? E uma que eu acho bem interessante, eu acho que é o que realmente dá para fazer, porque ninguém quer abrir mão, né, dessa segurança, de ter um plano de saúde para um momento aí que você mais precisa. É a questão de aumentar a renda, buscar formas extras de conseguir um dinheiro, de aumentar essa renda mensal para não sentir tanto o impacto desse aumento. E é claro, quem tem plano de saúde hoje e as pessoas que querem ter é porque realmente o sistema público de saúde ainda não atende a totalidade das pessoas. É consulta que não consegue, é a demora demais no atendimento, quando a pessoa precisa, demora meses para conseguir um exame, uma consulta ou mesmo cirurgia. Então, é por isso que as pessoas buscam o plano de saúde para ter uma segurança maior, para ter esse atendimento de qualidade e na hora que for necessário. E uma pena que isso nem todas as pessoas tenham acesso, e quem tem está vivendo momentos difíceis para fazer com que esse aumento, esse valor que a gente paga, caiba no bolso. Eu volto com você, Bia. Poxa, Maria, obrigada. Eu acho que você falou tudo, né? Você colocou bem essa dúvida de quem fica pensando se ainda vai caber ou não no orçamento, se dá para tirar um ou duas pessoas do plano e deixar só quem mais precisa. Mas aí, como é que a gente vai saber, né? Amanhã ou depois, qual é a pessoa da família, qual é o membro, o integrante que vai mais precisar do serviço privado. Então, ele também explicou muito bem que a gente tem que buscar outras alternativas. Eu queria só fazer uma perguntinha para ajudar a iluminar quem está em casa e já se preparar melhor ainda para reorganizar essas contas. Quando a gente fala em cortar, não, se aqui está mais caro, eu vou ter que gastar menos de um lado para pagar mais do outro. Então, nessa hora, Túlio, o que é que você recomenda para as pessoas reavaliarem no orçamento, que de cara você já diz assim, não, tal coisa dá para cortar, né? Esse gasto dá para enxugar, porque a gente fica pensando, eu vou cortar da onde? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, do carro, da gasolina, do cinema, do cartão de crédito, né? Da comida por encomenda, por aplicativo. O que a gente pode pensar de novo? Que é o maior vilão desse orçamento, o dinheiro vai embora e a gente nem nota. Túlio, a Bia está fazendo a seguinte pergunta. Na hora de cortar, né, quando a gente fala em cortar gastos para tentar equilibrar e fazer com que essas contas se encaixem, quais são as prioridades? O que eu tenho que cortar primeiro? O que eu posso cortar primeiro para tentar dar uma esticadinha aí nessa renda? Infelizmente, me perdoem, mas a cervejinha no final de semana talvez tenha que esperar um pouquinho mais, mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo em tom de brincadeira porque quando a gente começa a cortar muitas coisas de lazer, o emocional começa a se abalar. Então, quando o emocional começa a se abalar, você começa a procurar outras alternativas para compensar esse abalo, consumindo mais, comprando sem necessidade ou coisas do tipo. Então, assim, você precisa entender como é a sua dinâmica do dia a dia, como é a sua rotina, para ver o que faz e o que não faz sentido e ter cuidado com aquelas despesas fantasmas. Aqueles R$5 aqui, aqueles R$10 ali, aqueles R$20 acolá, que quando você vê no final do mês, cadê aqueles 500 que estavam aqui na conta? Sumiram. Às vezes é mais importante você fazer um bom gerenciamento do que ficar focando em coisas aleatórias para tentar cortar, entendeu? Acho que assim, gestão financeira é uma coisa que todo mundo tem capacidade de fazer, mas é preciso realmente parar, sentar e analisar a sua real conjuntura, ver o que é que você está recebendo, ver o que é que você está gastando e buscar nos gastos aquilo que pode ser mais prioridade para ser cortado ou mais prioridade para ser mantido. Não existe assim uma resposta certa ou perfeita. Existem assim cenários e cenários que precisam ser realmente analisados para poder tomar sempre a melhor decisão, mas, como eu falei, sem abrir mão do seu lazer, sem abrir mão da sua sanidade mental, digamos assim. Tá certo, então. Obrigada por esclarecer essas dúvidas para a gente. Pois é, o lazer todo mundo precisa, né? A gente precisa do momento de descanso, de lazer, o ócio criativo, o famoso ócio criativo. Mas obrigada, muito importante a gente trazer esse assunto para você que está em casa refletir melhor sobre a sua gestão, o seu orçamento e se preparar para esses e tantos aumentos que temos noticiado aqui no Cidade só ao longo desse ano, vários, né? No pão, na gasolina, na energia elétrica e agora plano de saúde ficou mais caro também.